Por que muitos países no mundo ainda não reconhecem a eleição de Nicolás Maduro? Ele ganhou ou não ganhou? Houve fraude ou não houve fraude? É sobre esse assunto que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje. Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Quero já pedir a você que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que já é inscrito no meu canal, considere se tornar membro, ajude-me nesse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho difícil e a gente precisa continuar de uma forma independente e a sua ajuda é de extrema importância. E vamos aqui ao assunto. Gente, por que se questiona a eleição na Venezuela? Aí você poderia me dizer, não temos o direito de questionar? Vamos lá. Porventura, alguém pede atas de eleição americana? Vamos dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos hoje têm um sistema de votação mais antigo e ultrapassado do mundo. Para você ter ideia do que eu estou falando, já aconteceu muitas vezes na história americana de quem teve mais voto não foi quem levou a eleição. E ninguém questiona dizendo que quem ganha a eleição com menos voto, como é nos Estados Unidos, é um ditador. Ninguém nunca disse isso do Trump, ninguém nunca disse isso do Bush, ninguém disse isso de todos os presidentes que ganharam. Ninguém nunca disse. Mas por que quando se trata de um país que não serve aos interesses do imperialismo americano, aí se questiona? Porque estão dizendo que Nicolás Maduro não ganhou a eleição na Venezuela. Mas quem está dizendo? Quem está dizendo é a oposição. A oposição pode provar? Você poderia dizer, mas o Maduro provou que ganhou? Não, quem disse foi o sistema eleitoral de lá. Mas a oposição que diz que ganhou com 70%, ela também não deu nenhuma prova. Então me parece que quando é alguém que não serve a esse sistema de império, de imperialismo americano, aí você tem todos esses questionamentos. Então, por exemplo, alguém envia representante para as eleições americanas? Alguém pede as atas? Alguém pede as atas das eleições na França, na Inglaterra, pede na Alemanha? Então parece, gente, que o que está acontecendo na Venezuela, porque ele é um país que não serve para essas grandes potências do mundo. Porque essas grandes potências do mundo apoiam quem faz o jogo deles e o interesse deles. Eu vou dar aqui um exemplo. Em 2018, aqui no Brasil, Bolsonaro ganhou a eleição. Interessante. O PT e o Haddad questionaram a eleição do Bolsonaro? Eu deixo essa pergunta aqui. Questionaram? Não. Simplesmente eu lembro do Haddad dando as mãos para o Bolsonaro e dizendo, tá tudo certo, você ganhou e vida que segue. Quando foi em 22, o jogo se inverteu. Bolsonaro perdeu nas urnas e o que ele fez? Questionou. Já havia questionado, que eu nem acho isso inteligente, alguém questionar a eleição que ele próprio ganhou. Mas enfim, em 22 ele perdeu e ele questionou. Interessante que muita gente embarcou nessa onda. Mas eu quero fazer uma inversão aqui de jogo. Você imagina se tivesse sido em 2018 o Haddad questionando a eleição do Bolsonaro? O que é que diriam a imprensa, a extrema-direita? Olha esse bando, não sei o quê, como eles costumam dizer, vagabundo, que não aceita perder, não sabe perder. Mas quando é eles, aí eles questionam, colocam em xeque, tentaram dar golpe. Então, como é que se afirma que Maduro não ganhou? Ah, é porque ele é um ditador. Por que Maduro é ditador? E muitos desses países no mundo ricos, quem ganha a eleição lá não é ditador. Só porque é país de primeiro mundo? Interessante, se pedem as atas desses países, se questiona as eleições, se foi limpa, se teve lisura do processo, se não teve, se pede? Não. Então é assim. O que está acontecendo é que temos no mundo uma extrema-direita
Essa sim não aceita resultado de eleição. Não aceita democracia. Foi assim com o Trump nos Estados Unidos. Foi assim com o Bolsonaro no Brasil. E engraçado que com países muito ricos, a gente não tem o mesmo comportamento. Então a pergunta é, Nicolás ganhou na Venezuela? Bom, o Lula está certo em não fazer nenhum tipo de pronunciamento enquanto realmente não tiver as provas. E eu até concordo que tem alguns países no mundo que ainda não reconheceram, exatamente porque a extrema-direita venezuelana colocou o processo em xeque. E também, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Benjamin Netanyahu, um genocida que até hoje não parou de exterminar palestinos na faixa de Gaza. Mas você reparou que a maioria dos países, especialmente ricos, como os Estados Unidos e a Europa, estão do lado de quem? Israel. Mas quem é que está cometendo o genocídio no mundo? É Israel. Sob o pretexto de combater o Hamas. Interessante. Que a guerra entre Rússia e Ucrânia, embora Putin não vale nada mesmo, eu não quero que saia em defesa de Putin. Mas espera aí. A Ucrânia é mocinha? A Rússia é o bicho-papão? Não. Tanto que você viu que os Estados Unidos e parte de muitos países da União Europeia enviaram armamentos para armar a Ucrânia. Ora, por que não há o interesse desses países de eliminar a guerra? Não tem. Eles alimentaram a guerra. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Para essa extrema-direita no mundo, só existe uma eleição que vale. É a que eles ganham. E repito, como é que se afirma que o Maduro não ganhou? A oposição está dizendo que tiveram 70% dos votos. E o sistema eleitoral da Venezuela está dizendo que Nicolás Maduro ganhou com mais de 50% dos votos. Alguma coisa está errada. Aí vão dizer, é o Maduro, mas como é que você sabe? Quais são as provas? Então, assim, coloca em xeque uma eleição que não se tem provas, nem que ganhou, nem que perdeu. Mas o sistema eleitoral diz que ganhou. O sistema eleitoral não diz que quem ganhou foi a oposição. Eu sei que as pessoas vão dizer, olha, mas ele que é o governo, o Maduro que é o governo, ele controla não sei o quê, tudo certo. Mas está se questionando apenas aqui, ó. Então, se a oposição está dizendo que Maduro não ganhou, cadê as provas? Como aqui no Brasil. Bolsonaro falou, Lula não ganhou a eleição. Cadê as provas do Bolsonaro? Ele mostrou alguma? Até hoje ele mostrou alguma? Quando o Trump repetiu lá nos Estados Unidos que o Biden não tinha ganhado a eleição, ele deu alguma prova? Houve até veículos americanos que disseram, se é para falar e não provar, a gente não vai mais dar luz. A gente dá muita luz para isso aqui, é para Bolsonaro, que continua até hoje não reconhecendo o resultado das eleições. Mas é interessante que com Bolsonaro existe uma certa tolerância que com aqueles países que não servem ao interesse americano não tem. Com países que são considerados países mais pobres, não tem. Então isso nada mais é do que tentativa sempre de tomar o poder a todo custo. Ah, Maduro é bonzinho?
Aqui não é uma defesa pessoal do Maduro. Mas aqui é, por que a gente também não questiona as eleições no mundo todo? Vamos começar? Por que a gente não começa a enviar representantes? Vamos ter agora as eleições americanas. Vamos enviar representantes do mundo inteiro. Que os Estados Unidos provem que ganharam a eleição. Vamos mandar para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha. Vamos fazer. Eles não reconhecem a eleição da Venezuela. Mas os outros países precisam reconhecer as eleições deles, mesmo sem a gente saber, porque quem está aqui não sabe. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei da lisura do processo deles. Mas aí a gente não questiona. Eles não são ditadores. Olha, meu Deus, só tem o Maduro, um ditador, que sem evolução nenhuma. Meu Deus, mas você está falando da Europa, né? Gente muito bem educada. Você não vai encontrar isso na Europa. Essa é a fala. Então, assim, eu quero terminar. Se a gente questiona as eleições na Venezuela, precisa se questionar em todos os lugares. E se a Venezuela, para que alguns países reconheçam a eleição do Maduro, precisa mostrar as atas, que é a prova de que voto a voto, colégio eleitoral por colégio eleitoral, vamos também cobrar isso dos Estados Unidos. As eleições estão aí. O mundo fará isso? E quem ganhar a eleição lá, a gente vai dizer que é ditador, que é golpista. Reparou que normalmente quem questiona as eleições é a extrema-direita? Quem coloca em xeque, mesmo sem prova, é a extrema-direita? Fica aqui pra gente esse questionamento. Lula, sim, tem que esperar. Já que colocar em xeque, repito, tem que esperar para que dê o seu pronunciamento. Mas a gente aprende lá desde a infância. Sempre 2 pesos, 2 medidas. Pau que bate Chico, bate Francisco. Porque se a gente não usar esse método para todo mundo, a gente sempre vai ver uma extrema-direita, mundo afora, questionando as eleições quando não são eles quem ganha. É muito fácil para eles. Sabe por quê? Porque a mídia hegemônica está do lado deles. A mídia está do lado de países ricos, como Estados Unidos e os países da União Europeia. Então é muito fácil questionar, tendo ao seu lado os grandes veículos de comunicação. Eu queria ver o contrário, para ver o que é que essa extrema-direita chiliquenta pelo mundo estaria fazendo. Tá bom, gente? É o que eu gostaria de dizer aqui para vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez eu peço a você que é inscrito no meu canal, me ajude com esse trabalho, tá bom? Seja membro. E você estará ajudando esse canal a continuar de pé de forma independente. Muito obrigado.